nosso podcast Administração por Dentro, vamos tratar de um assunto muito delicado: crianças. O mês de maio, notadamente dia 18, é voltado ao dia de enfrentamento, de combate sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas não pode ser somente no mês de maio. Abusos contra crianças e adolescentes, um fato grave, cujas denúncias aumentaram muito. E é preciso coragem para falar disso, viu? Vou receber o Felipe Murral, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também a Thaís Fernanda Vieira, representante da APAI de Jaraguá do Sul, e que é conselheira do CMDK, como eles falam. O Administração por Dentro de hoje já está no ar. Está conosco o Felipe Murral, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiramente, muito obrigado, Felipe, por aceitar o nosso convite. A gente que agradece o espaço, Sérgio. Obrigado por nos receber aqui para a gente tratar desse assunto de extrema relevância e importância para a sociedade. Estamos vivendo um mês, quase acabando, de extremada importância para o Conselho, porque no dia 18 de maio tivemos uma data importante. É um assunto delicado, mas a gente tem que encarar. Com certeza. No dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Recentemente também teve um projeto aprovado na Câmara de Vereadores que institui o Dia Municipal no mesmo dia, com a mesma pretensão. E então é extremamente necessário a gente promover o debate, para a gente promover a informação à sociedade com relação a esse tema que é delicado, mas é necessário abordar. Eu estou colocando o folderzinho para vocês olharem. Agora, a pergunta que não quer calar, né, e a gente tem que falar isso, como eu disse no início, muito embora bastante delicado, existem muitos casos em Jaraguá do Sul, Felipe? Então, Sérgio, a gente constatou que a tendência do número de casos é aumentar, tal qual vem aumentando a nível, conforme constatado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Houve um aumento de 195% nos casos de exploração sexual, comparando os anos de 2024 a 2020. Então, saltou de 6.380 para 18.826 casos recebidos pelo Disque 100. O detalhe é o seguinte: por que, se é que você tem uma explicação, tecnicamente esquecendo um pouquinho do lado humano, por que as pessoas não falam? Acredito que muitas vezes é porque ou não identificam os sinais ou porque a violação desses direitos acontece no seio familiar. Então, são pais, são tios, são pessoas próximas e as crianças não sabem, não conseguem pedir ajuda. Então, estar atento aos sinais que elas demonstram de comportamentos, a mudança de comportamento, o impacto na vida escolar, na rotina escolar e física, atitudes inadequadas para a idade, é fundamental a gente estar atento e a gente denunciar. O aumento esse aumento expressivo também é reflexo de uma sociedade que está mais consciente, que está denunciando mais, e é isso que a gente pretende. Porque às vezes a gente está pensando, 2025 a gente ainda tem que falar em violência contra a criança, a gente ainda tem que falar sobre racismo, mas enquanto tiver uma criança tendo seus direitos violados, a gente precisa discutir as políticas públicas, a gente precisa reforçar, a gente precisa informar a sociedade para que ela esteja atenta, não se cale e dê um basta, que é o slogan da campanha que a gente está promovendo, do Conselho, para que a gente cesse essa violência. Agora, existe um lado positivo. Se por um evento houve esse aumento, como você citou, é sinal de que houve mais denúncias, né? Perfeito. Significa que a sociedade também está entendendo que está reconhecendo esses sinais e entendeu que é fundamental a gente levar ao conhecimento de todas as autoridades ou dos integrantes desse grande sistema de garantia de direitos, que é composto pelo Ministério Público, pelas forças policiais, pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e Defensoria Pública, os órgãos da administração. Daqui a pouquinho eu vou falar também com a Thaís Fernanda Vieira, ela é conselheira do CMDCA. Vocês vão aprender tudo isso. E eu dizia para ela agora há pouquinho aqui nos bastidores, quem conhece o Disque 100, Felipe? Olha,
como você mesmo comentou nos bastidores, talvez se a gente sair na rua vai ser difícil encontrar pessoas que tenham conhecimento desse número. Então, um dos motivos da campanha é justamente informar que existe esse número. Disque 100 é um canal de denúncia anônimo, então você pode estar identificando algum sinal, pega o telefone, Disque 100, então o anonimato está preservado e você pode fazer a sua denúncia aí que vai ter o encaminhamento correto. Eu tenho um carinho e também uma cobrança muito grande com relação aos professores. Sempre digo o seguinte: educação é de berço, é de casa. Mas observar o comportamento da criança na escola é função do professor. E às vezes, como você citou anteriormente, um mau aproveitamento no aprendizado, notas baixas, desatenção, são sinais que indicam que a criança está passando por algum tipo de problema. Pode não ser violência sexual, pode não ser uma série de coisas, mas certamente há uma questão aí de vulnerabilidade, de situação de risco na família, em casa. Exatamente. Nesse sentido, o Conselho vem trabalhando com um comitê para promover a capacitação dos servidores, não só da rede escolar, mas também os servidores da prefeitura como um todo, para estarem preparados para receber esse tipo de situação, para estarem prontos para acolher esses relatos, essas revelações espontâneas, para perceber e dar um encaminhamento correto de forma a não revitimizar a criança, a fazer o encaminhamento da maneira correta. Então o Conselho vem agindo nesse sentido de capacitar também, está se organizando, né, para capacitar o maior número possível de servidores da prefeitura. Vou te fazer uma pergunta aqui e colocar talvez numa situação um pouquinho mais difícil. E os pais? E se por um evento um pai, uma mãe que de repente reconheça que esteja fazendo ou tendo um comportamento inadequado com o filho, pode recorrer ao conselho ou não tem como? Claro, com certeza. O conselho é uma porta, é um caminho para receber denúncias por meio de ofícios, por meio de ligação. Nós estamos à disposição. É até importante a gente comentar um pouco, né, que os conselhos que existem em âmbito municipal, eles são órgãos colegiados que contêm representantes tanto das organizações da sociedade civil quanto do governo, né, da prefeitura. Então a gente tem cerca de 25, 30 conselhos na cidade, entre eles o dos direitos da criança e do adolescente, que visa justamente resguardar esses direitos, fiscalizar esses direitos. Então qualquer um que tenha conhecimento e queira procurar o conselho pode fazer isso, ou também pode procurar o Disque 100, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o canal que se sente mais seguro em dar o encaminhamento que é necessário. Não quero dizer aqui para as pessoas que existe um psicólogo à disposição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, mas na dúvida, de repente, o próprio Conselho pode encaminhar para que o cidadão, a cidadã, o pai, a mãe, o tio, enfim, tenha aí um bom encaminhamento. Com certeza, a gente tem o telefone 47-3302-0472, que está à disposição de qualquer munícipe que queira entrar em contato com sugestões, críticas, dúvidas, denúncias, e também pode nos procurar na Secretaria de Assistência Social e Habitação, ali na Prefeitura. Nós temos um setor ali com uma secretária executiva do Conselho específica que dá toda a atenção e suporte para a gente. Como vocês viram anteriormente, eu coloquei o telefone aí na telinha para todo mundo ter e guardar, tá? Depois a Thaís vai falar mais, mas nós dizíamos também nos bastidores que a gente não pode ficar numa data, por exemplo, 18 de maio, depois de 18 de maio, acabou? Então, nesse sentido, o nosso conselho tem o privilégio de contar com conselheiros na comissão de planejamento que já desde a gestão passada vem trabalhando e organizando uma campanha anual, né, tal qual a Thaís aqui que está à frente dessa comissão. E eles organizaram uma agenda de ações, uma campanha que não vai se tratar só no mês de maio, só no dia 18. A ideia é que essa campanha se estenda ao longo do ano, em diversos canais midiáticos, em diversas ações, tal qual a passeata que vai ocorrer agora no dia 24, uma passeata que terá início ali na frente do Museu da Paz, e começa a concentração 9h30 da manhã, tem início às 10 horas, pelas ruas centrais até a Praça Ângelo Piazeira, onde ali vai ter diversas oficinas, vai ter diversas apresentações, projetos que foram financiados com os recursos do Fundo Municipal, para que a população também tenha conhecimento da causa, para que a população
tenha, né, para que a gente consiga chegar na população e fazer com que ela não se cale e dê um basta. Vamos fazer a Thaís de assistente de palco, tem um balão, só aparecia a mão da Thaís, nem a mão dela não apareceu. Um balão que é a cor da campanha, né? Isso. Tem a ver, dê um basta. Mas também não é para fazer denuncismo, né? Mas é importante, a gente está atento aos sinais, a gente tem um folderzinho ali com bastante sinais ali que a gente pode estar percebendo e discando sem. Ó, tem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o verso desse folder: mudanças de comportamento, atitudes inadequadas para a idade, impacto na rotina escolar. Caso você perceba, suspeite, como eu disse, sobre professores. Converse, saiba, né, conversar delicadamente com a criança para a gente poder identificar e estancar algo que possa ser mais sério ou se transformar em algo mais sério. Felipe, o seu tempo acabou. Que bom. Obrigado. Vocês vão ver a Thaís. A Thaís é tão tímida que nem a mão dela apareceu. Ela só entregou o balão de longe. Obrigado pela presença. Venha mais vezes, cada vez que o conselho tiver uma ação e que for importante, e todas as ações do conselho são importantes, que for importante divulgar. Tem aquela que não precisa divulgar, né? Que é melhor ficar só nas internas, como se diz. Mas que seja importante para a conscientização da população, nosso espaço está ao seu inteiro dispor. Viu? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos os ouvintes. Agradecemos o espaço. Temos certeza de que a gente pode contar contigo para chegar na população e espalhar. Quanto mais diz que sem o pessoal se inteirar, melhor. Então a gente conta contigo também nessa campanha. Também está conosco a Thaís Fernanda, conselheira do CMDK, como eles gostam de dizer, é uma abreviatura de um título bem grande, né? E que está à frente da programação prevista para este sábado, onde o mote é "Não se cale, dê um basta". Thaís, qual é a programação envolvendo este tema tão longo, né, tão importante, durante todo o ano de 2025? Então, nesse sábado, além da passeata, a gente convidou outras instituições para fortalecer o evento, até para chamar a atenção. Então, além da passeata lá na praça, nós vamos ter uma parceria com o Jaraguá Mais Saudável, vai ter a apresentação de algumas entidades como a SCAR, para que a gente possa ter, digamos, um momento com a comunidade e acessar ela para então repassar a informação. Além disso, nos próximos meses, a comunicação da prefeitura vai estar tendo uma campanha onde a gente vai falar sobre a violência no geral. Nesse mês o foco é a questão da violência sexual, mas a gente sabe que existem diversos tipos de violência. Então a gente não pode deixar para falar só num único dia, um único mês. Nós vamos estar com um cronograma abordando diversos temas, onde a gente vai na nossa comunicação se direcionar tanto para a criança quanto para o adulto. Quando a gente fala do adulto, não necessariamente o agressor, porque a gente sabe que tem questão de caráter, não que não dê para tentar, mas o nosso intuito é falar com o adulto pela questão da prevenção, para que os pais, os profissionais que estão em contato com a criança saibam como orientá-la. As crianças precisam entender o que pode e o que não pode, o que é certo, o que é errado. E se acontecer alguma coisa, que elas sintam confiança de se manifestar e de pedir ajuda. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando você fala assim que fazer uma comunicação para crianças e adultos, para a criança especificamente, é incentivar que ela conte, que ela relate alguma coisa que tenha ocorrido? Sim, também. A gente vai demonstrar de forma lúdica, claro, é uma linha muito tênue, é algo muito delicado, a gente precisa preservar a inocência, né, e fazer isso tudo com muito respeito. Então, vamos inclusive lançar um mascote, então através de um desenho, de uma imagem lúdica, a gente vai passar essas informações para as crianças. Então vamos mostrar até onde pode ir e se elas identificarem, se elas não se sentirem confortáveis com algo que aconteceu, que elas possam contar para alguém. Se isso vai ser o pai, se vai ser a mãe, né? Se vai ser na escola. Então incentivá-las a falar. Porque o que acontece? Dependendo do ambiente familiar, o que acontece de errado na visão da criança pode ser algo normal, infelizmente, porque ela não conhece outra realidade. Então a gente precisa mostrar para elas
o que é certo e errado, né? É meio difícil de colocar dessa forma, mas os limites. Você dizia assim que essa campanha quase que permanente, digamos assim, durante esse ano de 2025, terá 3 vertentes: contra a violência, a promoção à saúde mental e também a prevenção. Acho que a prevenção fica nesse campo de Isso. orientar a criança. Na verdade, assim, são 2 eixos: promoção da saúde e o combate à violência. Em ambas, a gente vai trabalhar a prevenção. Então, no caso da violência, nós vamos instruir também os pais, os adultos em geral, o que eles podem fazer. Porque muitas pessoas, ao suspeitarem de algo, elas não se manifestam. Primeiro, porque elas não têm certeza e acham que precisam ter provas, e não é assim. Então, mesmo que haja suspeita de que há algo errado, já é o suficiente para você buscar ajuda, porque você pode estar deixando uma criança em perigo se você não falar, não denunciar. Então, um dos pontos é esse, a prevenção, a denúncia, para que então você traga mais segurança para essas crianças e adolescentes que podem estar em risco. E outro ponto é a prevenção. Então, a partir disso, a gente vai orientar os pais também a como conversar com as crianças, porque a gente sabe que hoje é uma questão de tabu falar sobre sexualidade, né? É algo que dá medo tanto para os pais ou às vezes para as crianças. Eu não quero assustar ele, mas é preciso falar para que eles coloquem limites, para que eles nem que corram se alguém chegar perto. Então, tem que ter alguma instrução. Até para despertar curiosidade, Sim. né? Escute uma coisa, Thaís. Nós dizíamos aqui, eu falei muito da palavra bastidores com o Felipe, que as pessoas não conhecem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e também não conhecem o Disque 100. Me explique, se você for capaz, por quê? Primeiramente pela comunicação, acredito eu, a gente faz muitas ações durante todo o ano. O conselho ele é ativo, mas ele não mostra, ele não fala. Então é muito importante que a gente comece a mostrar o que a gente faz, para que as pessoas inclusive saibam que a gente é um canal de comunicação, um canal onde elas podem buscar ajuda. O conselho ele se reúne uma vez por mês, né? Como o Felipe havia comentado, tem membros do governo e membros de entidades como a PAI, AMA, PIDAL, SCAR, enfim, entidades que atuam na cidade em prol dos munícipes. Então, todos nós nos reunimos pensando de que forma a gente pode melhorar e proteger a vida das crianças e dos adolescentes. Não só pelas reuniões, a reunião é uma das ações. Durante o mês nós temos grupos de trabalhos onde a gente se divide para fazer todo esse trabalho acontecer, sendo que o resultado de um desses trabalhos é essa campanha. Então, para fazer uma campanha demanda muito trabalho, a gente se encontra, busca referência, levanta quais são os dados necessários, a gente não faz nada no achismo, consultamos as entidades que trabalham com criança e adolescente, inclusive. Essa semana, por exemplo, estávamos com uma conselheira tutelar, onde ela pôde trazer um pouco da realidade do município para que a gente tenha um embasamento e saiba da melhor forma possível contribuir. Então, o conselho, ele é, na verdade, uma organização que está à disposição e em prol da comunidade. Vamos, assim, frisar mais uma vez que não é para usar o Disque 100 como denuncismo, né? Qualquer Sim. coisa Disque 100, não é isso. Sim. Observe, na dúvida, procure o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ou o pessoal do Conselho Tutelar para uma observação. Quando se fala em Conselho Tutelar, o pessoal já tem uma crise, né? Mas procure a melhor orientação para saber se de fato aquela criança está passando por um problema familiar ou não. Sim, mas realmente se você tiver a dúvida de que algo está acontecendo, porque existe aquela questão de eu denunciar simplesmente porque eu quero prejudicar alguém, a gente sabe que às vezes tem briga de casal, um vai fazer, né, alguma coisa para o outro, digamos assim, para prejudicar, mas na maioria dos casos, e isso foi algo que o Conselho Tutelar nos informou, na maioria dos casos, infelizmente, a denúncia tem de fato algo acontecendo por trás. Então a questão é, eu tô ouvindo essa criança chorar todos os dias, né? Ela sempre grita, a gente já viu hematomas na criança, alguma coisa nesse sentido, enfim, tem tantas questões que a gente pode levantar aqui no próprio folder.
como você mencionou, tem aspectos a serem considerados, mas na dúvida, denuncie. Você quer entregar balãozinho, Sérgio? Pode ser. O Xará quer aparecer? Vai lá, só que você tem que agachar, né? Você não vai aparecer? Só metade? Um balãozinho. Ó, essa mão, nem apareceu a mão dele. Então, nesse sábado... Ó, o balãozinho não se cabe. Durante a passeata, a gente vai estar entregando para a comunidade tanto folder com informações de como observar, como prevenir, como denunciar. O balão é algo mais lúdico, principalmente porque as crianças vão ter acesso. A gente sabe que algumas crianças não têm o entendimento, mas outras sim. E como a gente quer inserir essa comunicação para elas, é importante que a gente faça algo que elas se sintam confortáveis, que seja um acesso, digamos assim, mais delicado, né, com respeito. Então, é importante que as crianças também tenham acesso a esse número. Ainda mais na era da tecnologia, a gente sabe que muitos já conseguem pegar o celular e fazer uma ligação. Então, Vou fazer uma importante. pergunta bem pessoal, bem que só você pode responder, que é uma questão de sentimento mesmo. O ser humano está mais embrutecido, com menos sentimento? O que está acontecendo com o mundo, Thais? Eu acredito que não. Eu acredito que o que acontece é que agora aparece mais, porque a gente tem canais para demonstrar mais. A gente fala sim de aumento de casos, existem aumentos de casos, porém também existe a questão de que hoje é mais fácil denunciar. Antigamente, como né, a gente costuma dizer, as pessoas tinham muito medo e não tinham uma internet, então tinha essa crença de que, infelizmente, essa questão do machismo, de que a mulher, né, a criança tem que obedecer, tem que fazer o que o homem quer, existe esse aspecto. E uma das falas da nossa conselheira tutelar, uma delas, foi de que, inclusive, quando alguma criança sofre abuso e eles descobrem que a mãe sabia disso, já houve relatos da mulher dizendo que ela também passou por isso e ninguém fez nada. Então, às vezes, há o medo, há o receio. E se eu falar, ninguém fizer nada e a situação piorar? Entende? Então, uma coisa até que eu quero pedir é não julguem. A gente não sabe qual é a história da pessoa, a gente não sabe o que acontece dentro dos lares. O que a gente pode fazer é ajudar, não julgar. Obrigado, Thaís, pela visita. Venha mais vezes. Eu que agradeço, virei.